Contraofensiva é difícil, mas ela avança. Essas foram as palavras do Zelensky para explicar um pouquinho sobre o contra-ataque à contraofensiva dos ucranianos, que, segundo relatos da Ucrânia, já reconquistaram 7 vilarejos em Donetsk e também porções em Zaporizhia. Macron se pronuncia e os Estados Unidos também falam que eles vão obrigar, entre aspas, a Rússia a sentir pressionada a negociar. Enquanto isso, a Ursula von der Leyen é recebida pelo Lula, fazem uma reunião e prometem estabelecer, finalizar o acordo do Mercosul e União Europeia, pelo menos até o final de 2023. Macron e a França, pelo contrário, dão uma boicotada no Brasil e meio que estão esfriando esse acordo. Vamos entender aqui exatamente por quê. Kim Jong-un oferece apoio ao Putin. Ontem foi o dia da Rússia e o Kim Jong-un, parabenizando o governo da Rússia, ofereceu apoio ao Putin, inclusive assistência militar. Enquanto isso, Zelensky, ele tem uma proposta para fazer uma espécie de convenção internacional pela paz, anunciando os seus pontos, o seu modelo de conseguir a paz com a Rússia, e fez um convite ao Brasil. Isso coloca o Brasil um pouco contra a parede, e a Ucrânia já coloca até um papel para o Brasil. Você vai ser o responsável por mediar a recuperação ambiental do nosso país. E para finalizar, de maneira surpreendente, a Washington Post coloca ali que o Biden está pleiteando de fato uma reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU, inclusive com a inclusão de alguns membros do chamado Sul Global, países como, por exemplo, Índia e Brasil. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, é muito baratinho, hein? Resumos mensais, aulas semanais com tópicos bem aprofundados da geopolítica global e também de temas políticos nacionais. Enfim, tudo o que você possa imaginar para você que é interessado, concurseiro ou pré-vestibulando. Tamo junto, pessoal, muito baratinho, vocês não vão se arrepender. Beleza? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve... e também se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, pessoal, seja membro, tá? Isso ajuda bastante. Ou faça uma contribuição via chave Pix. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve a notícia importante primeiro, tá? Ontem foi um dia de ataques que a Rússia fez, inclusive alguns pontos de civis, segundo denúncias da Ucrânia, tá? Pouco menos de uma dezena de pessoas morreram e mais de 2 dezenas ficaram feridas na cidade de Kryvyi Rih, que é uma cidade no sudeste ali do território ucraniano. O Zelensky classificou isso como um atentado terror, né? Enfim, que é uma coisa que, segundo ele, a Rússia sempre faz contra populações civis. O Putin, ontem, né, foi o dia da Rússia, que nem eu falei para vocês, e ele fez uma série de pronunciamentos oficiais aí, inclusive aparecendo do lado de algumas lideranças militares, de alguns combatentes, e falou que a Ucrânia, que na verdade realiza esses ataques contra pontos de civis da Rússia, e alegou inclusive que ele não tinha a intenção nenhuma de fazer algum tipo de explosão na barragem em Kherson. Então, quem for responsável pela explosão em Nova Kakhovka, que com certeza foram os ucranianos, segundo palavras do Putin. Passado esse momento aí de troca de multa de acusações, a gente teve também o Zelensky se pronunciando acerca da guerra. Que nem eu falei para vocês, é muito difícil confiar em qualquer um dos dois lados, e a Ucrânia ela está atrasando muito para repassar as informações. Então, talvez o que o Zelensky trouxe aqui para a gente são informações que já são configuradas de 3, 4 dias atrás, porque é uma tática que os próprios ucranianos falaram que ia fazer de não revelar suas posições. Porque se ele anuncia onde que ele está, para onde que ele vai avançar, isso ajudaria a defesa da Rússia, tá? Segundo palavras do próprio Zelensky, tá? A contraofensiva ela está acontecendo, ela não está sendo fácil, inclusive a própria chuva está atrapalhando a contraofensiva da Ucrânia, mas mesmo assim, eles conseguiram recuperar 7 vilarejos em um total de 90 quilômetros quadrados. Segundo Zelensky, tá? Mais ou menos, pessoal, de 200 a 700 metros em direção a Bakhmut já foi reconquistado, e a ISW, que é o Instituto para Estudos da Guerra, sediado nos Estados Unidos, então vejam a fonte, né? Toda vez eu falo para vocês, olha, isso aqui é russo, isso aqui é americano, tal, né? É uma fonte americana. Os principais avanços da Ucrânia estão posicionados em Donetsk e no oeste de Zaporizhia. O Zelensky falou que, claro que a velocidade talvez não seja das que eles mais gostariam, mas que é uma velocidade adequada para um conflito que deve se alongar
para as próximas semanas, talvez os próximos meses, ou talvez até, cara, convenhamos, né? Quem sabe virar uma questão palestina, uma coisa meio sem solução. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Mas os ucranianos conseguiram avançar bem timidamente em algumas posições. Enquanto isso, a Rússia ela fez questão de colocar todos os equipamentos que os ucranianos perderam. Inclusive falando, por exemplo, do Bradley. Cara, dos Bradleys, por exemplo, fonte a própria CNN, tá? 109 Bradleys foram cedidos aí pelo mundo ocidental e a Ucrânia já perdeu 16. Fora HIMARS, fora os sistemas Leopard 2, por exemplo. Outra coisa, né? A Finlândia tinha cedido o sistema também de desminagem. Segundo relatos da guerra, já houve uma derrota desses equipamentos. Enquanto isso, a Ucrânia está pedindo mais, e o próprio Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, falou que não pode ficar equipando tanto assim a Ucrânia, porque, pelo menos no momento, não tem, tá? Então a gente tem notícias de destruição de equipamentos ucranianos, com um tímido avanço aí da Ucrânia também. E é claro, pessoal, sempre falo para vocês, né? Pô, quando você está atacando, você fica muito mais suscetível a perder equipamentos, tal, porque não tem de fato algum tipo de elemento surpresa. Pô, é um campão o negócio, né? E é óbvio que a Ucrânia está avançando por essas posições. Então a Rússia ela consegue se planejar, ela consegue fazer ataques de longa distância, ela consegue atacar com drones kamikazes e fica muito mais fácil você conseguir se defender. Consegue fazer barricadas, emboscadas, trincheiras, é muito mais fácil defender de um possível ataque. Mesmo assim, os ucranianos avançaram ali pouco a pouco em algumas posições. A gente tem, né, claro, alguns líderes estrangeiros falando sobre isso, como, por exemplo, Macron, garantindo que ele espera que essa contraofensiva ela seja positiva, apesar da baixa velocidade, porque a partir do momento que a Ucrânia começar a avançar no território, isso vai colocar o Putin contra a parede e obrigar o Putin a negociar algum tipo de acordo. O Antony Blinken foi mais ou menos nessa premissa também, falando que, inclusive, os Estados Unidos aprovou mais um pacote, é o segundo pacote só essa semana, tá? Agora de 325 milhões de dólares, já tinha aprovado um de 2,1 bilhões de dólares em repasse de equipamentos, agora, né, dessa vez, mais HIMARS e mais Bradley, já que foram perdidos aí alguns pelos ucranianos nessa contraofensiva. Como sempre falo também, vai muito da moral da questão, né? Galera, muito possivelmente, isso já foi relatado até por senadores, deputados americanos. Se eles perceberem que a contraofensiva não está dando resultado, isso pode minar, isso pode acabar culminando com uma falta de apoio do Ocidente para a Ucrânia. Pô, para que eu vou gastar bilhões de dólares, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, etc., para um país que está constantemente perdendo? Então, os Estados Unidos, enquanto está indo esse contra-ataque e está percebendo que a velocidade talvez esteja um pouco mais lenta do que aqueles queriam, eles estão mandando ainda mais equipamentos, ainda mais munição, mais dinheiro, para ver se consegue acelerar um pouco essa contraofensiva. Penso eu, tá? Que enquanto a aliança dos caças não chegar para os ucranianos, vai ficar muito difícil. A Ucrânia fala que precisa pelo menos de uns 50 Patriots aí para conseguir se defender. Precisa de caças mais modernos, não os MiG-29 em baixa quantidade. Precisa de F-16, coisa mais moderna no mundo ocidental. Então, assim, por enquanto, a Ucrânia só conseguiu alguns avanços tímidos pelos relatos da mídia ocidental. Outra notícia importante está ligado a Ursula von der Leyen, que é a grande liderança da União Europeia que veio para o Brasil. Lembrando que ela já tinha reunião marcada há bastante tempo, porém, o Brasil, na época, né, o Lula ia fazer uma visita à China, só que ele ficou doente e teve que adiar essa reunião. Aí, na hora de ir para a reunião com a China, tinha a reunião com a Ursula von der Leyen. Ele adiou com a Ursula von der Leyen, foi para a China e agora, depois de muito tempo, recebeu novamente aí a Ursula von der Leyen, liderança da União Europeia. Cara, e o assunto ele é claro, tá? Por mais que eles falem em cooperação, na parte ambiental, papapá, é o fechamento do acordo Mercosul-União Europeia. A gente teve notícias positivas e negativas ao mesmo tempo. A notícia positiva fica em torno do Lula e da Ursula von der Leyen, porque os dois se reuniram e, aparentemente, segundo declarações dos dois, o acordo Mercosul-União Europeia ele deve ser finalizado ainda em 2023, tá? Segundo os dois, a Ursula von der Leyen ficou super feliz com o compromisso que o Brasil assumiu de até 2030, zerar o desmatamento, adotar práticas sustentáveis e, inclusive, isso vai fazer com que a União Europeia seja a quinta instituição, depois de Estados Unidos, Noruega, Alemanha, Reino Unido. Agora, a União Europeia também vai fornecer aí 100 milhões para o Fundo Amazônia, com uma prova que a União Europeia está disposta a cooperar nessa parte ambiental, tá?
Só que, de novo, existem algumas coisinhas que não estão muito bem explicadas. Porque o Lula até falou que não ia assinar o acordo, porque ele não queria, por exemplo, ser obrigado a fazer com que o Estado brasileiro comprasse produtos de empresas europeias. Ele queria comprar de empresas brasileiras. E aí, esse ponto protecionista do Brasil foi resolvido? Sim ou não? Não sei. A União Europeia estava colocando uma carta ali obrigando o Brasil a ser sancionado ou sofrer algum tipo de punição caso aumente a taxa de desmatamento, caso não respeite povos originários ou aumente as emissões de gás carbônico para a atmosfera, não consiga cumprir as metas do Acordo de Paris. E aí, teve alguma vinculação, algum tipo de punição? Cara, não sabemos. Ficou muito no discurso, olha que bonitinho, vamos fechar, mas na prática a gente não sabe exatamente, tá? A própria Ursula von der Leyen falou, né, que a Europa está tentando mudar a matriz energética e que, inclusive, nesse momento, a guerra Rússia e Ucrânia veio nesse contexto, entre aspas, porque fez com que a União Europeia dependesse menos do gás russo, que é um combustível fóssil poluente, menos do que o petróleo, claro, mas ainda assim é poluente, e buscasse outras fontes. Pelo menos pelo que eu vejo até agora, as outras fontes que a União Europeia conseguiu foi GLP, que é gás liquefeito de petróleo, foi GNL, gás natural liquefeito, e foi carvão, que é muito mais poluente que gás. Mas enfim, né, se eles estão falando de mudança de matriz energética, a França, por exemplo, com Macron, vai construir novas usinas nucleares, que têm os seus problemas ambientais, mas pelo menos para a atmosfera, reduz as emissões de gás carbônico, né? Ah, pessoal, então é um ponto positivo, pô, finalmente então vão fechar o acordo do Mercosul-União Europeia. Eu diria que mais ou menos. Porque no mesmo dia que a Ursula von der Leyen se reuniu com o Lula, a gente teve também uma reunião do parlamento francês, uma votação do parlamento francês. E ficou decidido um veto ao acordo comercial com o Mercosul, colocando inclusive o nome do Brasil nessa proposta. E não foi um veto assim pequenininho não, tá? A gente teve 281 contra 58. Novamente, não é uma coisa obrigatória. Ah, assinou, agora a França está fora. Não é assim. Mas é como se fosse, um apelo, uma carta de repúdio ao possível acordo Mercosul-União Europeia. Lembrando que para ser finalizado esse acordo, todos os países que fazem parte do Mercosul, hoje, legalmente falando, né? Tira a Venezuela que está suspensa. São 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Não é o presidente que tem que aprovar, é o parlamento de cada país que tem que aprovar. E na União Europeia são os parlamentos de cada um dos países. Se um deles fala não, a coisa já não acontece. Pô, galera, o parlamento francês deu uma vitória aí, uma derrota, na verdade, pro acordo, de 281 a 58. E as palavras, elas foram muito fortes mesmo, tá? Colocando, por exemplo, e se o Acordo de Paris ele for violado, vai ter alguma punição para o Brasil? E se, por exemplo, as normas sanitárias e sociais forem violadas, vai ter algum tipo de punição? Inclusive, um dos deputados mais eufóricos, né, que é o Sebastian Jumel, ele falou que 27% dos pesticidas usados no Brasil, eles são proibidos na Europa. E que, inclusive, como que isso vai ficar? Vai negociar? Vai facilitar a entrada desses produtos que, do ponto de vista sanitário, não são adequados aos padrões europeus? Inclusive, citando o caso da França, ele falou que a França hoje importa metade do seu frango, 2/3 dos seus peixes e metade dos legumes. Se abrir o acordo Mercosul-União Europeia, produtos brasileiros vão entrar ainda mais no mercado francês, quebrando a soberania alimentar dos franceses. Ou seja, fazendo com que a Alemanha dependa muito do setor primário de importação de produtos. Então, segundo eles, é um acordo anacrônico, é um acordo que não fala muito sobre as pautas sociais, ambientais e sanitárias, e por isso a França se nega. Galera, vamos ser sinceros, é óbvio que tem um quê protecionista aí também, né? A França é conhecida como celeiro agrícola da União Europeia, e aprovar um acordo Mercosul-União Europeia, além dessa pauta de defesas sociais, defesa ambiental, né, enfim, tem também a questão que a gente quebra grande parte dos produtores locais. Então eles vão tentar arranjar qualquer tipo de desculpa para sobretaxar produtos brasileiros. O que a França quer é colocar os seus produtos no mercado brasileiro ou no mercado do Mercosul, mas não deixar que o mercado do Mercosul, principalmente os produtos agrícolas, quebrem os produtores nacionais franceses, tá? Tem um quê protecionista. O próprio ministro do Comércio, que é o Oliver Bench, ele falou, né, que o protecionismo que os deputados franceses estão colocando é um prejuízo para os mais pobres, porque o protecionismo faz com que os produtos fiquem mais caros e para o francês, que é um grande latifundiário, para o cara que é mais rico, pô, beleza, mas para o mais pobre, que depende do alimento mais barato, isso tira a competitividade e aumenta a fome em um cenário que já é de inflação, tá?
Então a própria França está em briga. Por isso porque a França é um país, hein? Talvez seja o pior caso. Mas já teve veto, por exemplo, da Alemanha, já teve veto da Irlanda. Então, por mais que a Ursula von der Leyen tenha negociado esse acordo com Lula e falado que vai sair até o final de 2023, eu, Ricardo, particularmente duvido. A não ser que o Brasil tenha, assim, cedido muitas coisas para a União Europeia ou a União Europeia cedido muitas coisas para o Brasil, que eu acho muito difícil que tenha ocorrido. E você acha que vai rolar o acordo Mercosul-União Europeia ainda em 2023? Tá meio longo essa novela, hein, pessoal? Tá meio longo, tá? E lembrando também que o Macron, ele se autoconvidou para participar da reunião dos BRICS. Pois é, ele ligou para o presidente da África do Sul e vai rolar uma reunião dos BRICS em agosto. Ele pediu para participar dessa reunião. Sabe-se lá fazer o quê, né? Mas ele vai vir aí, não sabemos, né, se vai ser aceito ou não, mas pediu para participar da próxima reunião dos BRICS. Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte, ditador, né, da Coreia do Norte, ele fez um pronunciamento que o que ontem foi, que nem eu falei para vocês, foi o dia da Rússia, na Rússia, né? E ele deu apoio ao Putin, colocando que ele entende toda essa briga que o Putin tem contra o mundo ocidental, contra potências imperialistas, e que a Coreia do Norte está lado a lado com o governo da Rússia, inclusive pedindo para intensificar um pouco as relações entre os dois países nessa briga contra o imperialismo ocidental, tá? Professor, a Coreia do Norte já mandou ajuda militar? Então, os Estados Unidos diz que sim, mandou foguetes e mísseis. A Coreia do Norte e a Rússia negam essas informações. Mas é fato, por exemplo, que o Kim Jong-un, ele também colocou, por exemplo, que é uma guerra por procuração que existe, né, dos Estados Unidos contra a Rússia, utilizando a Ucrânia, e que ele tem toda a certeza, o Kim Jong-un, que o acidente, né, a explosão da barragem em Kherson foi culpa dos ucranianos. Então a Coreia do Norte se colocou disposta aí a colaborar com os russos nesse conflito. Outra notícia que vale a pena a gente comentar, galera, tá ligado a um convite que o Zelensky fez. Vai rolar um plano de paz, uma organização, uma cúpula internacional da proposta de paz proposta pelo Zelensky, que vai anunciar qual que é a fórmula da Ucrânia para estabelecimento dessa paz. E o Zelensky quer que essa cúpula não seja formada somente pelos países do G7, os que já apoiam a Ucrânia. Ele convidou, disse, né, na verdade, o seu chefe de gabinete disse que vai convidar todo o sul global. Cuidado, pessoal, que a gente fala sul global, não é o sul geográfico, né? Não é o que está abaixo da linha do Equador. É o sul global, ele está colocando países como Índia, como China, que por mais que estejam no hemisfério norte, fazem parte geopoliticamente do sul global que a gente fala, né? E isso fica meio que colocando o Brasil contra a parede, né? Por quê? A gente sabe que a relação entre Ucrânia e Brasil não é das melhores. Vide reunião do G7, que o Lula nem cumprimentou o Zelensky, e o Zelensky não apareceu na hora marcada para estabelecer uma reunião com o Brasil. A Ucrânia coloca que o Brasil está muito pró-Rússia para tentar resolver esse conflito. Mas o chefe de gabinete da Ucrânia colocou que ele vê o Brasil com ótimos olhos, acha sensacional o Brasil tentar propor um acordo de paz e tal, e que, inclusive, essa fórmula pela paz, ela vai precisar de uma ajuda do Brasil para estabelecimento de uma soberania ambiental. O Brasil é uma grande liderança nesse sentido, pelo menos segundo a Ucrânia, e vai ajudar a Ucrânia a recuperar o seu meio ambiente. Professor, qual é a fórmula que o Zelensky vai apresentar nessa conferência internacional? Ela não tem data, ela não tem local. A gente só sabe que ela vai acontecer para o Zelensky apresentar a sua fórmula da paz. Não sei. Mas, se a gente levar em consideração as últimas propostas apresentadas pela Ucrânia, tem coisas que a Rússia discorda veementemente, como, por exemplo, a devolução integral de todos os territórios que foram invadidos pela Rússia desde 2013 e 2014, incluindo a Crimeia. Crimeia, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk. E aí, será que a Rússia vai aceitar isso? Coloca, por exemplo, também a criação de um tribunal internacional só para julgar os crimes de guerra que foram cometidos pelos russos e pelos militares da Rússia. E aí, será que a Rússia topa esse tipo de acordo? E os países dos BRICS, será que a China topa um acordo desse? Uma das questões também é utilizar os recursos, os fundos congelados da Rússia e dinheiro da própria Rússia para a reconstrução da Ucrânia. E aí, será que a Rússia apoia essa medida? Claro que não, né? Então, de novo, a não ser que o Zelensky mude muito de ideia, eu não boto muita fé, tá? Nesse futuro acordo aí, nessa proposta de paz colocada pelo Zelensky. A gente tem que ver, galera, de verdade,
como que a contraofensiva ela vai se virar? Se os russos conseguirem ter muita vantagem, os ucranianos vão ser obrigados a abrir mão, geopoliticamente falando, para conseguir um acordo. Se a Ucrânia conseguir avançar bastante, são os russos que vão ter que abrir mão para conseguir estabelecer um acordo, entende? Então depende muito do avanço militar de cada um dos lados que a gente vai observar nos próximos meses para saber como que vai ser a proposta de paz dos dois lados. E para finalizar, galera, a mídia americana coloca uma notícia surpreendente que os Estados Unidos, a partir do governo Biden, está pleiteando de fato uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Hoje o Conselho de Segurança ele é formado por 5 membros permanentes: Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, os vencedores da Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada no pós-Segunda Guerra, né? Faz sentido que esses países fossem os prezadores pela paz, vamos colocar assim, e a China que entra depois. E temos 10 membros rotativos, que têm mandato de 2 anos. Isso é uma configuração injusta, por quê? Porque os 5 membros permanentes, eles têm poder de veto. Então, por exemplo, vamos aprovar uma resolução contra a Rússia. A Rússia vai lá e veta uma resolução contra ela mesma, né? Ou então, vamos fazer, sei lá, um ataque a Israel. Qualquer coisa, né? Os Estados Unidos, que é aliado de Israel, veta. Então, na prática, um fica vetando o outro e a ONU fica bastante inoperante. Então a tendência é ter a entrada de 6 novos membros, segundo os Estados Unidos, segundo a mídia americana, 6 novos membros, com a representação também desse sul global, tá? Ou seja, possivelmente Índia, Brasil, etc. Lembrando, pessoal, que hoje já existe um grupo chamado de G4, formado por Brasil, Índia, Alemanha e Japão, que são países que defendem a entrada do Conselho de Segurança Permanente da ONU e o fim do poder de veto. Talvez um país africano caísse bem aí também. A África hoje ela conta com praticamente 30% dos membros da ONU, a gente fala em 193 membros, né? Praticamente 30% são países africanos. Como que a África não tem nenhum representante? Então talvez um país africano, para dar voz à África no Conselho de Segurança? Galera, não sabemos, tá? Fato é que para ter essa mudança, você precisa ter a votação, a aprovação de 128 dos 193 Estados-membros e a ratificação a partir dos parlamentos nacionais de cada um dos países que fazem parte já hoje do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Ou seja, China, Reino Unido, França, Estados Unidos e Rússia, o parlamento deve aprovar, não só o presidente. Vou imaginar que, por exemplo, o G4 ONU, Brasil, Índia, Japão e Alemanha. São os países representantes e mais 2 países da África, sei lá, Nigéria e África do Sul, por exemplo. Coloquei aqui exemplo só, tá? Legal. Será que a China aprovaria, o Parlamento Nacional Chinês, um Conselho de Segurança Permanente da ONU com a presença do Japão e da Índia, que por mais que economicamente sejam parceiros, tem brigas militares? Será que, por exemplo, a gente vai ter o aceite caso algum país dos BRICS, os BRICS ganhem mais força? Será que o parlamento, por exemplo, dos Estados Unidos aprovaria a entrada de, sei lá, Índia e Brasil, que são membros dos BRICS? Cara, são todas perguntas muito abertas. Então, por mais que o Biden tenha demonstrado essa vontade pública, não sei até que ponto esse projeto vai de fato avançar. Você acredita numa reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.